Boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Atos, capítulo de número 5. Estamos fazendo toda semana, capítulo a capítulo, e hoje vamos dar prosseguimento a esse estudo. Eu queria ler só o primeiro e segundo versículo, só para a gente dar uma introdução, depois a gente vai fazer análise. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar. Deus e Pai, nos abençoa, Senhor, na meditação da Tua palavra, nesse estudo, Senhor. Estamos aprendendo um pouco mais e sabemos que jamais estaremos esgotando a totalidade da Tua palavra, mas, Senhor, que nessa noite, Senhor, venha nos ensinar, falar aos nossos corações, edificar a nossa fé, Senhor. Usa-me, ó Deus, em minhas limitações, ó Deus, eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, que como igreja sejamos abençoados, não só nós aqui, mas a todos quantos estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, também a Tua graça alcance essas vidas em nome de Jesus. Oramos e agradecemos, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus, tome o seu lugar, Amém. O capítulo 5, ele continua, ele começa, na verdade, como uma continuação do final do capítulo 4. Não sei se você percebeu, semana passada o diácono Lucas estava falando sobre José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Você vê que, há uma continuidade. A gente tem que também perceber esses detalhes quando a gente lê a Bíblia, A divisão por capítulos e versículos foi feita pela Sociedade Bíblica para ajudar no estudo da Bíblia, na leitura bíblica. Isso não está lá nos originais, é num texto contínuo, Então, às vezes, a gente tem que perceber esses vínculos quando um capítulo está fazendo uma ligação com algo que está ali atrás, ou está mais até lá atrás, num outro texto, e para você entender o que está sendo dito. Então, você vê que aqui que Lucas, ele faz, não o nosso diácono Lucas, mas Lucas, o escritor, ele faz esse vínculo, como a gente fala hoje, esse link. Ele está falando de Barnabé, de um assunto que Barnabé, sendo levita, ele tinha posses, vendeu sua propriedade e doou para a igreja, para os irmãos necessitados. E aí ele continua falando agora de um outro caso, de Ananias e Safira. Isso era muito comum o escritor naquela época fazer esse contraponto. E aqui a gente tem esse contraponto entre Barnabé e Ananias e sua esposa Safira. Certamente, por eles terem uma propriedade, a gente tem que entender isso na época, essas pessoas como José, Barnabé, e Ananias e Safira eram a exceção da sociedade judaica. Eles tinham posses, tinham terras, tinham terrenos, tinham propriedades, então eram pessoas que realmente tinham condições financeiras, o que não era a realidade da maioria do povo judeu, e que não era a realidade da maioria da igreja que estava agora começando. A maioria eram agricultores, pequenos produtores, pessoas que trabalhavam ali, que ganhavam um pouco, tinham uma vida muito limitada, muito restrita. Então a gente está falando de Ananias e Safira, de um casal que certamente dispunha de recursos, que tinha condições financeiras. Eu fiquei me perguntando, quando eu li isso aqui, eu falei, e uma pergunta que eu nunca me fiz, porque sempre que a gente lê isso aqui, ou então se prega sobre isso, a gente adora amarretar, e quando fala a gente, os pregadores, amarretar em cima de dízimo e oferta. Não é? A gente sempre fala, Ananias e Safira, Deus matou ele se você não for dizimista, E eu falei, Senhor, tu botaste isso aqui, primeiro, aqui não está falando de dízimo, Vamos até fazer a leitura do 1 ao 11, Vamos lá, para a gente ver todo o texto. Olha só, um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si,
sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. O que eles fizeram? Venderam lá essa propriedade, vamos lá, vamos traduzir para os dias de hoje. Ele vendeu por 100 mil reais. Eles pegaram 80 mil, levaram lá para os apóstolos e ficaram com 20 mil, um exemplo. Né? Eles ficaram, vamos ficar com isso aqui, não vamos mudar tudo não. Né? Foi isso que eles fizeram. Versículo 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro falou de dízimo? Tem aí dízimo? Não, nada. O assunto aqui não é dízimo e oferta. Olhe bem, nem oferta. Né? Olhe bem. Ela não lhe pertencia, ou seja, o dinheiro não era de vocês venderam a propriedade, o dinheiro não era teu? Sim, Pedro está falando uma realidade. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha o que Pedro fala. O cerne, o ponto aqui central, não é dízimo e oferta, não está se tratando disso. Está se tratando de quê? Mentira. Esse é o ponto. Verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto, na hora. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido com seu marido Ananias. Né? Pedro lhe perguntou, né, se dirige a Safira e pergunta: diga-me, foi esse, né, disse lá o valor, foi tal o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, eu fiquei me perguntando, eu olhei isso aqui, falei: Senhor, antes de começar a preparar o estudo, isso não é sobre dízimo. A gente prega errado. Por que o senhor botou isso aqui? Né? E aí eu fui pesquisar para preparar isso aqui. E aí o que eu encontrei? Por que Lucas também relata esse fato? Ele fala ali de Barnabé, que depois passou a ser um grande missionário da igreja, e ele cita essa história de Ananias e Safira. A gente tem que entender que ele está escrevendo isso também para o povo judeu. Né? Então isso ia trazer certamente à memória pelo menos 2 historinhas. Primeira, Acã. Lembram desse homem? Josué invade Jericó, toma Jericó, mas a ordem do Senhor era qual? Não peguem nada, destruam tudo, queimem tudo, nem ouro, nem prata, nem animais, nada, queimem tudo ao Senhor. Acã foi lá, pegou algumas coisas e escondeu. E quando a gente vai ver lá na frente, quando vem o juízo de Deus sobre Acã, não vem só sobre Acã, vem sobre Acã e sobre a família dele toda, o que dá a entender o quê? Que todo mundo sabia, mas ficou calado. Esconderam na tenda, achando: Deus não está vendo, ninguém sabe de nada. Esconderam embaixo da tenda lá a capa, o ouro, deixaram lá, ninguém vai saber de nada e tal, e todos sabendo disso. Então, você vê aqui Lucas fazendo esse mesmo link. Olha, Ananias e Safira fizeram a mesma coisa. Se eles colocaram no coração de dar aquela propriedade, por que eles chegaram e falaram: vendemos uma propriedade, o valor foi esse. O resto vamos esconder aqui. Safira, fica calada, tá bom, Ananias, vamos ficar quietinho aqui, não conta para ninguém, ninguém vai saber mesmo quanto que a gente vendeu. Deixa tudo quieto.
Outro fato que acontece no Antigo Testamento é de Geazi, ou Geazi, né? Que era o servo de Eliseu, que depois que Naamã volta, ele diz, não quero nada, e ele vai lá e pede, não, me dá aqui dinheiro, meu senhor falou que precisa de algumas coisas, ele mentiu, e quando volta o profeta diz, quando você foi lá falar com o homem, o Espírito me levou até lá, eu vi o que você fez, você mentiu, então você vai ficar leproso. Na mesma hora veio a lepra sobre ele. Ele tentou mentir, encobrir. Então, esses milagres de juízo de Deus, a gente vê lá no Antigo Testamento. Lembramos de Nadab e Abiú, que tocaram, né, na arca, que entraram dentro do santuário, né? Você vê o juízo de Deus quando há alguma coisa que fere o Senhor, então vem o juízo. Então Lucas faz esse link mostrando, olha, Deus continua agindo da mesma maneira. Deus é o mesmo, não mudou. E o juízo de Deus tem um efeito educativo, tanto que ele termina aqui no versículo 11 dizendo que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Todo mundo ficou, opa, se eu fizer isso também, o negócio vai ficar feio para o meu lado. Olha aí o que Deus fez com Ananias e Safira, então não vou fazer isso. Então tem esse efeito educativo. Então Lucas está mostrando algo que certamente fez sentido para todos. Ó, isso aconteceu porque Deus não brinca com Deus, não mente para Deus, não tenta passar algo exteriormente para as pessoas, mas lá dentro você está ocultando algo na tua tenda, porque Deus está vendo que está escondido dentro da tenda. Mas o principal aqui, que Lucas também está tentando mostrar, é que os cristãos estavam agindo motivados por amor, não por imposição. Irmãos, semana passada nós lemos aqui o capítulo 4, e a gente lê agora o início do 5. Em algum momento você vê registrado que os apóstolos pediram para as pessoas venderem as suas propriedades e doarem? Você não vê isso. Foi um movimento espontâneo dos próprios cristãos que viram irmãos seus que estavam em necessidade financeira tão grande, eles falaram, poxa, eu tenho tanta coisa, eu estou vivendo tão bem, e esses aqui que também estão servindo a Cristo, não tem nada, então eu posso me desfazer disso aqui, e dar para ajudar aquelas pessoas que estão necessitando. Foi algo espontâneo que começou a acontecer, não foi algo impositivo, não foi algo criado pelos apóstolos, foi um movimento natural do próprio Espírito Santo, que é o que a gente tem falado. Lucas está sempre mostrando isso, a igreja sempre marcada pela ação do Espírito. Dessa mesma forma, aqui a gente vê esse mover de compartilhar, de doar, de entregar, não movido por homens, mas de alguém que ouve a voz do Espírito Santo, e Deus fala, ó, pega isso aí e dá. Entrega lá os meus servos lá, porque eles vão direcionar para alguém que está precisando. Então, essas pessoas começaram a fazer isso. Barnabé fez isso. Mas Ananias e Safira, nada foi pedido a eles, nada foi imposto a eles, mas ele fala assim, vamos, né? Talvez, não estou aqui julgando, mas talvez seja aquela pessoa que fala assim, vamos também, para a gente não ficar mal na fita, está todo mundo doando, está todo mundo fazendo, ele sabe que a gente tem dinheiro, se a gente não der nada, vai ficar todo mundo olhando para a gente assim, meio, né? E esses aí, né? Então a gente vai e vende lá aquele negocinho e tal, mas também a gente não dá a parte toda, não, a gente dá só uma parte, e a gente faz a média, fica tudo bem, a gente fica, né? Fica legal aí com os apóstolos, fica legal com todo mundo, mas a gente segura o que é nosso, para a gente também não perder tudo. Eles criam uma artimanha no coração. E aí, irmãos, Deus vê. Isso se aplica, não é só a dízimo, que você também pode mentir, sim, pode ser aplicado ao dízimo, mas em tudo na vida.
Que a gente tenta criar a artimanha, achando, não, vou fazer desse jeito aqui, para a coisa parecer assim, então, e fica tudo caladinho, pronto. Mas o alerta é, Deus vê todas essas coisas. E a igreja tem que ser algo feito por amor, não por imposição. Aqueles irmãos estavam ali servindo por amor. Os mais abastados estavam doando suas posses, dando o que eles tinham de sobra aos apóstolos para doar a outros, porque eles estavam fazendo isso voluntariamente, de coração, movidos pelo Espírito Santo. Eles estavam sendo sinceros. Olha, Deus moveu o meu coração. Você não tem que fazer para agradar ou ficar para alguém ver, não. Você tem que fazer algo que Deus colocou em seu coração, seja na área material, na área de serviço, seja o que for que a gente fizer. O pior é o mentir para Deus. É achar que eu posso enganar os homens, e podemos enganar os homens, mas a Deus não. Só que aí nesse caso Deus revela a Pedro, Pedro olha para ele e fala, eu sei o que você fez. E ainda espera a Safira chegar, ainda pergunta ela, vamos ver se ela vai se arrepender, né? De repente ela pode pensar melhor, falar, não, até eu combinei isso com Ananias, mas isso está incomodando meu coração. Safira, quanto é que foi lá que vocês venderam? Foi tal valor, né, que deu a propriedade? Ela, foi isso mesmo. Vendemos e doamos para ajudar os nossos irmãos. Aí Pedro fala, não adianta. Vocês cederam, deixaram Satanás entrar no coração de vocês tentaram o Espírito do Senhor, vocês estão enganando a Deus e não a homens. Então fica a lição, o registro de que a igreja tem que ser algo movido pelo amor a Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. É o que eu sempre falo aqui, até a gente se voltar a esse assunto de dízimo. Se você vai pegar o seu dízimo, mas o teu coração, vou ter que, não dê. Já está com o coração amargurado, né? Fica catando as moedinhas, não, o dízimo é 38,53, o cara fica buscando moeda de 1 centavo que nem existe mais, acho que não existe mais não, né? Já saiu de circulação, aí o cara fica tentando arrumar, e não, então vou arredondar para baixo. Deixa o Espírito Santo dar a generosidade do seu coração, é 38, Senhor, eu vou dar 40, talvez vou dar 50, não sei. Aí é que o Espírito Santo vai entrar para mover você e Deus. E às vezes a gente fica, né? Acha, não, peraí. Ou então serve em algo na igreja, está trabalhando na igreja, mas está fazendo com o coração amargurado. Sai daqui reclamando, tive que ficar lá na igreja da criança, entendeu? Filho da Patrícia é um chato, aquele menino lá, o Mateus, que menino inconveniente, aí vai para casa reclamando, aí chega aqui, meus amores, tia ama vocês. Pode estar enganando a Cristiane e o Luciano, está enganando a Patrícia e o Adriano, mas não está enganando a quem? O Espírito Santo. Você vê como se aplica tudo? Não adianta. Então é melhor falar, irmã Cátia, eu não quero mais trabalhar na igreja da criança não, meu coração não está bem, ou então vamos conversar, tem algo aqui que está me incomodando, não estou conseguindo, eu já olho para as crianças, minha vontade é esganar eles, né? O que está acontecendo? Vamos conversar, vamos tentar resolver, mas não faça para agradar a homens, mentindo no coração diante de Deus. Porque aí Deus está vendo. É esconder debaixo da tenda e achar que está tudo bem. A igreja não funciona assim. Quem reina é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui, versos 12 a 16. Né? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava.
Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Lucas faz aqui um registro da ação do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Até aquele momento, irmãos, o referencial, os modelos que os judeus tinham de milagres eram Elias e Eliseu. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Elias e Eliseu foram dois profetas usados muito nessa área de milagres, ressurreição de mortos, cura de enfermos, né? Coisas assim, sinais maravilhosos que Deus usou esses dois profetas. Então, eles eram o referencial. E aqui Lucas começa a mostrar, porque o imaginário é que acabou isso, foi só lá Elias e Eliseu, isso não existe mais. Então, Lucas começa a mostrar, olha, Deus está operando, não está limitado lá uma coisa que caiu no esquecimento, não. Deus usou esses homens também para fazer grandes coisas, curas, milagres, coisas maravilhosas. O Espírito Santo está agindo em nosso meio. É a obra do Espírito que começa, irmãos, lá naquele dia de Pentecostes e só vai terminar quando Cristo voltar. É esse período dos últimos dias que nós estamos vivendo, e a igreja de Cristo tem que ser marcada por isso, pela sua fé, pela sua devoção, pelo seu amor a Cristo, mas também pela obra do Espírito Santo em nosso meio, pelo que Deus faz nas nossas vidas. Então ele estava mostrando, olha, a marca da igreja era essa. Não eram eventos, não era poder político, não era tanta coisa, era o Espírito Santo. E o curioso é que Lucas certamente também faz esse registro, porque ele está escrevendo isso para os gentios. É a continuação do evangelho de Lucas. Ele está direcionando um pouco isso mais lá para o povo grego e tal. E tinha a crença entre os gentios, entre os gregos, de que os deuses dos templos, eles poderiam fazer ali maravilhas ou sinais ou milagres dentro ali dos templos. Então, Lucas está mostrando, eles estavam lá no templo, mas não é essa crença que vocês têm de que um Deus faz alguma coisa ali, não. Quem estava fazendo é o Espírito Santo através desses homens. Ele está dando um contraponto e mostrando, não, abandona essa crença de que indo ali, né, o Deus tal vai fazer alguma coisa por você. Não, quem faz é o Espírito Santo de Deus, através da sua igreja, através do seu povo. Aqui diz também que enquanto eles se reuniam lá, né, alguns tentavam não se juntar, né? Ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Lucas registra aqui que havia algumas pessoas que procuravam ficar um pouco afastadas ali dos apóstolos, né? Certamente ou eram descrentes, ou gentios não convertidos que frequentavam ali o templo, que gostavam da religião judaica, iam até o templo, gostavam de ouvir falar daquilo tudo, porém, né, ainda não estavam convertidos, mas eles estão ali. Só que, o que acontece antes disso aqui? Ananias e Safira morrem. Então isso se espalhou por todo lugar. Olha, os dois mentiram para o Espírito Santo, os dois não estavam andando certo aí com Deus, fizeram isso e Deus veio com juízo, como lá nos tempos proféticos do Antigo Testamento, e os dois morreram, caíram fulminados diante dos apóstolos. Então, quem não está com a vida muito certa, fala assim, eu vou me aproximar desses homens, né? A pessoa logo fala assim, eu vou ficar de longe, né? Sei lá, eu chego lá, não estou muito bem, ainda não tenho, né? Ainda não me converti, né? Não vou ficar de longe. Então havia esse certo temor já pelo que tinha acontecido e vendo que Deus estava operando através da vida dos apóstolos. Deus estava agindo de uma maneira sobrenatural através da vida deles. A gente vê aqui que Lucas botou que os doentes eram colocados ali, até nas ruas, para eles passarem, né? Nem que a sombra tocasse, né? Porque havia uma crença na época de que a sombra da pessoa era a extensão do seu corpo.
Então, por isso que eles achavam assim, pelo menos eles passando, se a sombra tocar, é como se o corpo estivesse tocando. Lucas aqui não diz que essas pessoas foram curadas, mas também a gente não deixa de crer que o Espírito Santo pode fazer o que ele quiser, né? Mas ele diz que pelo menos as pessoas achavam, vamos botar pelo menos se a sombra tocar, porque até o judeu, ele cria que, se por exemplo, aqui tivesse um cadáver, se eu passar e a minha sombra tocar, entre aspas, né, cobrir ali pelo menos o cadáver no chão, eu nem toquei, mas a minha sombra projetou sobre aquele corpo, sobre aquele cadáver, eu já ficava impuro. Então, eles associaram uma coisa a outra. Já que a sombra pode até me tornar impuro, Deus está fazendo tantas maravilhas, então de repente a sombra vai também curar, porque é uma extensão do corpo de Deus, está usando esses homens. Então eles começaram a levar os doentes lá para poder serem curados, né? E a gente vê aqui o principal desse trecho: a igreja sendo marcada pelos sinais do Espírito Santo de Deus. Milagres, maravilhas, coisas que ninguém tinha visto antes. Deus começou a usar esses homens de uma maneira maravilhosa, ficou todo mundo assim, achando que eram eles que faziam isso. E todas elas falam, não, é Jesus, é o início da igreja, é o reino de Deus que chegou na terra. Essa é a igreja. Então Lucas está em Atos aqui apresentando, ele já falou lá da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Ele agora está apresentando aos seus leitores o quê? O início da igreja. Para a gente pode soar estranho, a gente já conhece a igreja há mais de 2000 anos. Mas vamos pensar lá na época, não existia igreja, não tinha, a coisa está começando. É um movimento que está tendo ali. Algo está acontecendo desses homens, discípulos desse tal de Jesus de Nazaré, e os seus seguidores. Está tendo um movimento ali no templo. Então Lucas está mostrando como isso está evoluindo passo a passo, como isso está indo. Olha, eles começaram a pregar, eles foram se reunir ali no pórtico de Salomão, as pessoas foram chegando, enfermos sendo curados, Deus operando sinais e maravilhas. Ele está mostrando aos pouquinhos como Deus foi levantando a sua igreja. Ele está apresentando aos leitores que talvez estivessem chegando já nas igrejas futuramente. Cheguei aqui, eu não sei nada, então olha aqui, eu vou te contar a história, lê aqui esse livro. E para a gente serve também, para a gente entender como a igreja surgiu, como ela começou, quais foram as bases dessa igreja, que tem que ser as bases da igreja de hoje também. Amém, irmãos? Vamos adiante, 17 até o 42 é aqui a sessão final, onde fala sobre os apóstolos sendo perseguidos. Mas vamos primeiro aqui só os versículos 17 e 18. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Então a gente vê aqui que começa a suscitar, né, problema. A coisa está se avolumando, são centenas, milhares, sei lá, pessoas para lá e para cá, entrando no templo de uma forma que eles nunca tinham visto. Os líderes começam a ficar incomodados. O que está vendo? São os discípulos do tal de Jesus de Nazaré, do Nazareno que estão lá, e tem gente vindo tudo que é canto, está acontecendo, então eles, né, vão lá, mandam prender os apóstolos. Tinha a guarda do templo, né, que era composta por levitas. Prende esses homens aí. E a gente vê aqui os saduceus, que era uma ala do judaísmo que tinha poder político. Eram aqueles que tinham apoio de Roma. Eles tinham poder político para fazer o que queriam. Os fariseus, que eram os doutores, mestres da lei, eles eram mais populares, eram mais aceitos pela sociedade, porque eles se dedicavam mais à parte religiosa. Só que esses dois grupos, como diz o ditado, eles não se bicavam.
Um tinha um poder político, mas não tinha popularidade. O outro tinha popularidade, mas não tinha influência, não tinha poder. Então, o que os movia era a inveja um do outro. Ficava essa briga de um com o outro. Só que aqueles todos se reúnem para tentar tratar do assunto o quê? Do tal Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Estão dizendo que ele ressuscitou, e agora está uma multidão de gente para lá e para cá, saindo e entrando do templo. Está uma confusão só, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles mandam prender os apóstolos, né? Eles são presos. A detenção aqui nesse caso, como era feita pelos judeus, é uma detenção até que o julgamento acontecesse. Então, não estamos falando de algo assim que era já uma pena. Eles não estavam recebendo uma pena. Bota eles lá presos, e aí depois a gente vai ver o que vai ser resolvido. Deixa eles lá até a gente juntar todo mundo para ter o julgamento e resolver a situação. Aí continua, 19 até o 26. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, né? E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ó, estamos reunidos aqui, traz eles lá, que eles estão lá na prisão, na cadeia, traz eles agora. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Curioso aqui, né, irmãos? Acontece mais um milagre. Milagrosamente, de forma sobrenatural, os apóstolos são libertos da prisão, mas as portas continuam trancadas. Nenhum dos guardas que estava ali de plantão viu nada. Irmãos, isso é tremendo. Olha o que Deus faz pelo seu povo. E às vezes a gente fica com medo do homem, a gente fica com medo do vírus, a gente fica com medo de não sei o quê, né? Fica cheio de, oh meu Deus, né? Esses homens estavam presos. Deus foi lá, tirou eles de lá de dentro, sem abrir porta, sem guarda ver. Eles saíram de dentro dessa fortaleza, foram lá para o templo e voltaram lá para pregar e anunciar o evangelho. E ninguém viu nada. Nada, nada, nada. Talvez alguns estudiosos entendem que isso possa ser uma alusão, uma lembrança do êxodo no Egito, que Deus foi lá no Egito, pegou o seu povo e de forma milagrosa tira o seu povo do Egito e os traz para a liberdade, para a libertação. Deus tirou o seu povo do cativeiro. Lucas aqui está mostrando, Deus tirou o seu povo da prisão, Deus tirou o seu povo desse cativeiro também e os colocou livres, sem ninguém ver, de maneira milagrosa. Mas por que esses homens, por que os apóstolos ficaram lá presos? Só de manhã,
que eles foram lá se reunir e chamar eles para conversar com eles? Porque os julgamentos eram proibidos à noite. A gente já falou isso aqui várias vezes. Inclusive, eu não sei se foi semana passada ou no outro capítulo que o diácono Lucas deu, que ele relembrou esse fato também, né? Que o julgamento de Jesus foi totalmente errado. Ele foi preso à noite, ele foi julgado à noite, isso já de madrugada. Ele foi julgado de madrugada, ele foi condenado de madrugada, tudo errado. Não foi lá no Sinédrio, foi na casa do sumo sacerdote, foi tudo feito de forma errada. Mas eles condenaram e falaram, tem que matar Jesus. Aqui eles já agem já dentro da lei, né? Deixa eles presos aí, como já está de noite, vamos deixar. Amanhã a gente se reúne e chama eles para averiguar a situação. Então eles esperam o dia seguinte para poder ver o que vai fazer, né? Só que de manhã eles têm a grata surpresa, né? Chegam lá e não tem ninguém. A prisão está vazia. Eles não estão mais lá dentro. Não tem ninguém lá. Os homens saíram de uma forma milagrosa, né? Esses guardas que estavam ali, como eu falei, geralmente eram levitas, que guardavam, faziam segurança ali da prisão do templo, tá? Certamente, se eles estivessem sob a ordem de Roma, certamente eles seriam mortos. Certamente, se fosse debaixo do governo romano, você estava aí de serviço e não viu os prisioneiros saírem, era pena de morte. Mas só como eles são guardas levitas, eles conversam ali com os sacerdotes e falam, bem, está tudo bem, vocês não viram, ninguém viu nada, está tudo trancado. A gente não sabe o que aconteceu, ficou todo mundo sem entender, como pode? Cadeado, corrente, está tudo certo, está tudo certo. Eles ficam perplexos com o que está acontecendo, e quando chega a notícia, eles estão lá no templo, estão lá de novo, ensinando, pregando, aí a guarda vai lá, só que agora essa guarda, que até era conhecida por ser violenta, por usar muita força, eles percebem que o povo todo está apoiando os apóstolos. Então eles falam, opa, peraí, vamos lá, os sacerdotes, os fariseus, o sinédrio todo está reunido, eles querem conversar com vocês, acompanha a gente, por favor, né? Vamos lá, por favor. Aí Lucas registra que agora ele os levam, mas sem o uso da força. Vamos até lá só para a gente conversar, para tentar resolver essa situação lá que está acontecendo, mas eles não entendem o que aconteceu. Só que Lucas deixa claro, o que aconteceu foi um milagre. Deus tirou aqueles homens de dentro da prisão, sem ninguém ver. É o Espírito Santo marcando a sua igreja. Versículo 27 a 33. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Eles chegaram lá e falaram, vamos conversar agora e ver o que está acontecendo. 28, o sumo sacerdote disse para eles, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Esse homem é quem? Jesus. Porque os apóstolos falaram, vocês mataram Jesus. E era verdade. Foi tudo feito errado. Foram vocês que condenaram Jesus. Tanto que até Pilatos falou, não tem nada contra esse homem. Mas vocês pediram o quê? Crucifica-o. Quem pediu isso? Foram os líderes. Então ele fala, foram vocês que mandaram matar Jesus. Está acusando eles. Então ele fala, vocês estão acusando a gente aí diante de todo o povo. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe. Olha o que os apóstolos falam. Príncipe
e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, parando aqui, irmãos, primeira coisa que a gente vê, que o sumo sacerdote começa a dizer, eu já avisei vocês, eu não falei já da outra vez, a gente viu isso no outro capítulo, eu avisei para vocês não falarem nesse nome, não fala nesse Jesus. Vocês podem ir lá falar das escrituras, tudo bem, né? Porque o templo tinha esse espaço para debates, para ensino, mas não fala nesse Jesus, não fala nele. Aí o sumo sacerdote falou, já avisei vocês uma vez, vocês vão de novo, já é a segunda advertência que vocês estão levando, nós já não falamos para não ensinar nesse nome, não toca nisso. Só aqui, irmãos, o que acontece? Os líderes que estão ali reunidos, eles estão temerosos. Eles estão agindo com cautela, porque a situação não é tão fácil assim. Eles estão temendo o quê? Uma rebelião do povo, por causa das acusações do assassinato de Jesus. Eles estão sendo acusados diante do povo. E o povo sabe que, pela lei, aquele que mata deve morrer. Olha a situação que os apóstolos estão colocando os líderes de Israel. Vocês mataram Jesus. Só faltou Pedro e os apóstolos dizerem, pela lei, quem mata alguém tem que ser punido com a morte também. E eles falam, a situação que a gente está, o povo vai fazer uma rebelião, vai partir para cima da gente, porque o povo está do lado desses apóstolos, está do lado desses homens. O pessoal está se reunindo ao redor deles, o pessoal só quer saber deles, todo mundo vai em cima deles. E se tiver uma rebelião, eles partirem para cima da gente, quererem fazer a justiça conforme a lei manda. Então eles estão assim cautelosos, olha, né? Eu já falei, vocês ainda estão acusando a gente de ter matado esse homem. Vocês estão nos acusando aí, a coisa, né? Eles estão meio receosos do que poderia acontecer. E aí Pedro vem nesse discurso aqui junto com os apóstolos que nós lemos, aí eu frisei a palavra que ele diz que Deus o exaltou, versículo 31, colocando-o à sua direita como príncipe. Sabe o que Pedro e os apóstolos estão falando? Esse Jesus que a gente prega é o rei de Israel. Agora pegou pesado. Para os líderes pegou pesado. Eles estão batendo de frente com a autoridade dos líderes. Falam, vocês que pensam que manda Israel, mas não, quem manda é Jesus. Ele é o rei, ele é o príncipe, ele é o Salvador, ele é o Messias que vocês estão rejeitando e que vocês mandaram matar. O discurso é pesado e o povo está vendo tudo isso, então eles estão com receio. Ele joga uma contestação ao poder do Sinédrio, fala, não, vocês estão mandando e desmandando, só que vocês não são o príncipe de Israel, o rei de Israel é Jesus, é esse a quem nós estamos pregando. E eles vão falar algo mais importante ainda no versículo 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como quem? O Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Lembra? Depois você visita lá o capítulo 1 de Atos, que diz que Deus daria o seu Espírito para que fossem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lembra desse texto? Atos 1, se não me engano, versículo 8, diz que Deus daria o Espírito Santo para serem suas testemunhas. O que os apóstolos dizem aqui? Nós estamos testemunhando, assim como o Espírito Santo, é Ele que está fazendo essa obra. É Ele que está trazendo essa testemunha de que Jesus é o Rei, é o Senhor,
É Ele, a obra é do Espírito, é Ele que traz o testemunho no nome do Senhor. Só que com essa ameaça feita a esses líderes, o que eles podiam fazer? Eles tinham autorização de Roma, irmãos, até para executar, para usar força, eles poderiam matar. Então, os apóstolos estão imprensando a liderança numa situação, colocando eles, como Jesus fez também. Jesus chamou isso assim: são hipócritas, raça de víboras, vocês são falsos mestres. Jesus bateu de frente com eles, e os apóstolos estão seguindo, falando a mesma coisa. Não, vocês abandonaram as Escrituras, vocês não estão vendo o que Deus está fazendo aqui, e o próprio Espírito Santo está testemunhando isso, e eles poderiam fazer algo mais. Por isso que aqui diz que no 33, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Eles podiam, eles tinham essa autorização do Império Romano, podiam chegar e prende eles, vão matar esses homens logo, acaba com isso. Só que a coisa está um pouco complicada. O povo está do lado de quem? De quem, irmãos? Dos apóstolos. Jerusalém está em polvorosa. Está todo mundo falando desses homens, está todo mundo falando dos milagres, está todo mundo falando dos sinais e maravilhas, está todo mundo boquiaberto com o que está acontecendo. E eles falam: como é que se a gente fizer alguma coisa com esses? Eles estavam quase esganando aqueles homens, mas falaram: a gente não pode porque a coisa está muito complicada. E aí que vem a sequência dessa narrativa, versículo 34 até o 40. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Será que foram mesmo? Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Vamos parar aqui. Primeiro, quem é esse homem? Gamaliel, ou Gamaliel I. Ele era um líder fariseu. E era o líder fariseu mais influente naquela época. Ele era um dos anciãos, um dos mais idosos. Então, o povo sempre fala: não, os anciãos têm a sabedoria. Ele era aristocrata, ele era da elite de Israel. Era um homem rico, poderoso. A sua família era poderosa em Jerusalém. Todos o conheciam. Ele era bem conceituado, ele era bem visto, ele era influente, poderoso. Então, quando ele se levanta e pede a palavra, todo mundo: opa, Gamaliel vai falar. Não, por favor, o senhor pode falar, senhor Gamaliel, vamos ouvir. Os saduceus se calam, os fariseus se calam, todo mundo cala, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Porque ele não é qualquer um que está falando. E ele ali faz o seu discurso. Vamos ver algumas coisinhas aqui sobre isso. Primeiro, os fariseus, eles eram muito conhecidos pela tolerância, bem diferente dos saduceus. Os saduceus eram mais radicais. Pega, mata, vamos embora, resolve e tal, né? Porque eles tinham poder político.
Os fariseus, como eram mais religiosos, não, vamos aqui, a gente, não vamos, não, ao invés de matar, vamos criar algumas regras, vamos tentar. Eles sempre tentavam mais articular as coisas para tentar abrandar. Então, Gamaliel, como um líder fariseu, ele vê que está a coisa se avolumando, vamos matar eles, acaba com a raça deles, vamos lá, mata. Ele fala, peraí, irmãos, israelitas, calma, vamos considerar aqui. Então, os fariseus já eram conhecidos pela tolerância, só que os saduceus estão lá. Não estão gostando muito disso, não. E aí ele vai fazer uma comparação com alguns movimentos que aconteceram, só que ele faz uma comparação equivocada da igreja com movimentos revolucionários populistas, que acontecia muito. Os judeus não aguentavam mais a opressão de Roma. Então, toda hora tinha uma rebelião, toda hora tinha uma confusão. Eram os zelotes, que era aquele povo revolucionário, extremista, os xiitas, né? Eles eram, tudo de mão matar, vamos tirar os romanos daqui. Então, ele faz essa comparação, esse movimento aí deve talvez ser mais um desses. Lembra, já teve um, já teve outro, já teve tantos que a gente já viu, né? Então esse aí talvez seja mais um desses movimentos. Para que a gente vai ficar perdendo tempo? Vamos deixar, vamos aguardar. E aí ele apela para algo que era um consenso entre os judeus. A perseverança era vista como prova da ajuda divina. Por isso que ele coloca essa situação. Bem, se for de Deus, a coisa vai prevalecer, tudo bem. E se não for, se for de homens, vai acabar. Então ele apela também para esse consenso judaico, de que Deus trazia uma aprovação através da perseverança da obra que continuava e não terminava. Por isso ele cita aqueles casos, olha, acabaram, foram mortos, foram presos, acabou, ninguém lembra mais dele, não deu em nada, porque não era nada de Deus. Ele apela para isso, só que ele faz uma comparação equivocada, porque o que os apóstolos estão fazendo, a igreja não é um movimento populista revolucionário que quer libertar do jugo do Império Romano. A igreja não tem esse papel político, a igreja não tem que se misturar com o poder político, a igreja não entra nisso. Então, equivocadamente, ele faz essa comparação, só que ele está tentando acalmar os ânimos de todos que estão ali presentes. E mais, os fariseus, eles criam no Messias, mas no Messias que viria para instituir a ordem divina na terra e destruir a presente ordem política que existia. E aí lembra que eu falei lá antes? Os saduceus eram o poder político apoiado por Roma. Os fariseus eram o poder político que tinha a aceitação do povo. Então, Gamaliel não está também só tentando apaziguar, que dá a entender que ele estava tentando proteger os apóstolos. Não estava não, irmãos. A gente lendo assim, a gente pensa, ele estava ali, viu? Ele defendeu os apóstolos, esse movimento é de Deus e tal. Não, porque ele pensou rápido. Vamos lá, se esse tal Jesus não é de Deus, o negócio vai acabar. E se ele for de Deus, e se ele for realmente o Messias? Opa! A gente espera os fariseus, a gente espera o Messias que vai vir instituir a ordem divina e tirar a ordem política atual. Roma sai, e com Roma saem quem? Os saduceus. O discurso dele é bem construído, ele está atacando os saduceus. Ele está falando, opa, peraí, né? Então, vai que isso aí dá certo, eles caem fora. E aí o Messias vai olhar para nós, fariseus, como os religiosos, e nós vamos estar bem na fita. Ele está fazendo um jogo político, irmãos. Melhor falando, ele está fazendo uma politicagem. Ele está jogando os argumentos para tentar tirar proveito para os fariseus, ao mesmo tempo, né, já construindo algo para derrubar os saduceus,
mas parece que ele está apaziguando tudo para que tudo fique legal. Os fariseus, eles respeitavam os anciãos. Então todo mundo, os fariseus, para falar, não, Gamaliel, ele já é um senhor, né? Vamos respeitar o que ele está falando, então todo mundo se acalma. Os saduceus, olha e fala, peraí, primeiro, Gamaliel é um fariseu, então a gente já não se bica. Ele está falando isso aí, deve ter algum interesse escondido. Só que tem um detalhe, a coisa estava empolvorosa lá fora. O que todos estavam temendo, uma revolta, uma revolução, uma rebelião. Isso para os saduceus que detinham um poder político aprovado por Roma, o que eles iam dizer para os governadores, para o Império Romano? Vocês não viram essa rebelião aí se criar, não? Vocês não viram essa coisa acontecer debaixo do nariz de vocês? Vocês deixaram isso acontecer, então a gente começa a ver, se a gente for contra Gamaliel, vai estourar uma guerra lá fora, a gente vai matar esses homens, mas vai ser uma confusão e a bomba vai estourar na gente, porque eles vão falar, Gamaliel ainda tentou acalmar, mas eles quiseram levar na ponta da faca, conclusão, está aí a confusão armada. Então, diz aqui que eles, versículo 40, lê lá, olha só, eles foram convencidos. Foram convencidos? Na verdade não, né? É aquela coisa assim, tem aí um apresentador aí de televisão, né, que fala, quando termina a reportagem dele, fala assim, estando bem para ambas as partes. Então foi tipo assim, né? Vai ficar bom para os fariseus, vai ficar bom para a gente que os saduceus, vamos fazer uma coisa, né? Um abre mão daqui, um abre mão de lá e a coisa apazigua, antes que estoure e não fique bem para ninguém. Então, na verdade, eles não são bem convencidos, eles acabam vendo que é o único meio de tentar resolver naquele momento. Mas, diz aqui que eles chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. O açoitamento, irmãos, era um castigo para infligir dor e humilhação públicas. A pessoa era humilhada publicamente. Eles usavam um chicote de couro. A pessoa ou era amarrada num poste, ou era deitada no chão, e ali era chicoteada com esse chicote. Geralmente, o que eles faziam? A lei dizia que tinha que ser, no máximo, 40 chibatadas, chicotadas. O que os espertinhos faziam? Davam só 39. 26 nas costas e 13 no peito. Por quê? Porque se o cidadão voltasse a infringir a lei, ele já foi açoitado, mas já levou 40? Não, foi só 39. Então a gente pode dar de novo a pena. E aí vamos dar quantas? Quantas? 39. Entendeu? Eles manipulavam a lei, eles distorciam a lei do Senhor para satisfazer os seus próprios interesses. Então eles pegam os apóstolos e açoitam os apóstolos 39 vezes. Escoteiam eles, humilham eles publicamente, diante de todo mundo. Isso que acontece a quem fala de Jesus. Pá! Quem pregar no nome de Jesus, pá! Quem falar desse nome, tchá! Imagina, irmãos, ser chicoteado nas costas, no peito, em praça pública, perante todos, humilhação de dor, publicamente, eles passaram por isso. Versículos 41 e 42, para terminar, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres. Olha como é que eles saem de lá, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A crença judaica era de que os justos poderiam e deveriam se regozijar com os sofrimentos
nessa vida, porque eles teriam a recompensa no mundo vindouro. Então isso para os judeus era algo normal. Então os apóstolos, quando são açoitados pelo nome de Cristo, e aí eles lembram que Jesus falou sobre isso: vocês serão humilhados, vocês serão perseguidos, vocês vão sofrer, vocês vão ser levados perante as autoridades, vocês vão ser condenados, isso tudo vão passar por causa do meu nome. Então eles lembram disso, e Lucas registra isso mostrando que Jesus alertou. E às vezes a igreja é perseguida, é humilhada, sofre danos e perdas, sem motivo nenhum. Por quê? Porque eles estavam pregando as Escrituras. Eles não estavam fazendo nada demais, estavam curando enfermos. Estavam trazendo algo de bom, estavam trazendo o Evangelho. Mas, irmãos, nós como igreja não podemos esperar nada de bom desse mundo. Nada. Irmãos nossos no mundo inteiro hoje estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. Suas casas são invadidas, tacam fogo em suas casas, matam a pessoa e sua família se elas não renunciarem a Jesus. São presos, perdem seus empregos. Você está achando que isso não vai chegar ao Brasil? Vai. Vai ter um dia, irmãos, que para trabalhar numa empresa, em que você crê? Ou você acha que o tal do passaporte sanitário é só por causa da Covid? Você está achando que é só por causa disso? Eles já estão aos pouquinhos jogando uma consciência de o seguinte: você tem que ter algo que a gente aprove. Se não tiver, você não faz nada. Tem passaporte? Não tenho, não entra, não compra, não faz, não trabalha. E você está achando que o futuro é o quê? Você é cristão? Você crê em Jesus? Você faz parte de alguma igreja evangélica? Faço. Aqui você não trabalha, aqui você não compra, aqui você não entra. Disso você não participa. Você está achando que isso que está acontecendo no mundo inteiro é por causa de Covid? Não é não, irmãos. É por causa da igreja. Aos poucos está se desenhando o cenário da perseguição mundial da igreja. E Lucas está mostrando que esse é o padrão. A igreja desde o princípio sofreu, os apóstolos sofreram. Mas mesmo assim, diz aqui, versículo 42, diz o quê? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o quê? Que Jesus é o Cristo. O que é Cristo? Messias, ungido. Querem que a gente pare? A gente vai parar? Não. Vão ser açoitados de novo. Vão prender de novo. Vamos continuar pregando a Cristo. Estamos preparados para isso? Vai perder teu emprego se tu não parar de falar que você é crente, hein? Se você falar esse nome de Jesus aqui dentro da empresa de novo, se eu souber que você está indo para a igreja, você vai ser demitido, hein? E aí, qual vai ser a tua posição? E aí, irmãos? Vamos pagar o preço? Aqueles homens desobedeceram às lideranças. Falaram, não, a gente não vai obedecer a eles, não. Porque mais importa obedecer a Deus do que a homens. É a única desobediência civil que a Bíblia e Deus aprovam e permitem. É quando a ordem civil vem contra a palavra de Deus. Fora isso, não. Fora isso, não. Eles desobedeceram às lideranças e os governantes porque eles não queriam que os apóstolos pregassem o Evangelho. Eles falaram, isso a gente não pode fazer. A gente vai desobedecer. E aí Lucas está mostrando que esses homens eram homens de coragem. E aí, lá em Apocalipse vai dizer que os covardes não entrarão aonde? Aonde? No reino dos céus. Ser cristão é ser corajoso. Tem que ter coragem. Medroso não vai para o céu não, irmão. Tem que ser corajoso. Tem que encarar, tem que enfrentar. Sofrer pelo nome.
Quando ele fala do nome para os judeus, tem uma referência a Deus, só que aqui ele está aplicando ao nome de quem? Ao nome de Jesus. Eles sofreram pelo nome, achamos dignos de ser humilhados por causa do nome. Eu pergunto, nós nos alegramos em sermos humilhados por causa do nome? Nós vamos pagar o preço por causa do nome? Perder por causa do nome de Jesus? Estamos nos preparando para isso, irmãos? Ou estamos vivendo a nossa vida achando, vou vivendo aqui minha vidinha, não tem nada a ver com essas coisas que estão acontecendo, não. Você que pensa. Vai bater aqui. Já está batendo em muitos países. Os Estados Unidos já está minado. Igrejas perseguidas, igrejas sendo fechadas, pastores presos. Canadá, Europa. E você está achando que o Brasil está isento, livre disso tudo. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Nós temos que, irmãos, nos preparar como os apóstolos. Cristo está voltando e a gente tem que estar pronto para encarar a perseguição e temos que ser usados pelo Espírito Santo, pois essa é a obra da igreja na face da terra. E que a igreja do Senhor diga, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, poder, ó Deus, ver como a Tua igreja começou, como o Senhor operou tantas maravilhas no meio do seu povo, como o Senhor mostrou de forma tão maravilhosa, sinais, prodígios, milagres. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor faça de nós essa igreja. A igreja que nos dias de hoje, num dias tão conturbados, tão confusos, dias em que a igreja, no modo geral, está tão perdida no que está fazendo, que o Senhor nos levante para ser sal e luz nessa terra, para pregarmos o Evangelho, para pagarmos até um preço, mas não abrirmos mão da nossa fé. Obrigado a Deus, em o nome de Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.